Muito bem, Pai do Senhor Jesus, estamos começando mais uma vez aqui a nossa Escola Bíblica Online. Graças a Deus por essa oportunidade. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou grato que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje nós vamos estudar a lição número 13, encerrando esse primeiro trimestre de 2021. Um trimestre bastante conturbado, tivemos poucas aulas online, mas eu creio que deu para aproveitar muito. Eu particularmente aprendi muito com esse tema proposto, esse primeiro trimestre, que tem como tema o verdadeiro pentecostalismo. Foi algo assim para mim maravilhoso, graças a Deus, porque primeiramente para passar para os irmãos eu tive que estudar, e estudando que se aprende, Estou muito feliz que nós estamos encerrando esse trimestre, ainda que seja à distância, pela internet, mas graças a Deus por essa ferramenta maravilhosa. Sou grato a Deus por cada um que nos acompanhou até aqui, que tem aí com diligência nos mandado mensagem, falado conosco a respeito desse trabalho maravilhoso. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Cíntia, que tem se esforçado bastante. Deus possa abençoar poderosamente. Aos irmãos que acompanham, tem a revista, a lição de número 13, a última da nossa revista, que traz o tema voltados os olhos para a bendita esperança. Glória a Deus. A lição hoje vai falar sobre alguns pontos fundamentais da nossa fé, da nossa esperança, da nossa maior esperança, que é a volta de Jesus. Não tem nada mais importante, sempre gosto de reforçar isso. Não existe mais nada primordial na vida do cristão do que a esperança da volta do Senhor Jesus. Vamos iniciar aqui com a verdade prática e o textuário, que nos diz o seguinte textuário: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2 e verso 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus, confirmados pela história. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que a nossa esperança, ela é real, Não é, como bem colocado aqui pelo escritor, ela não é algo que se baseia em utopia, que talvez não, é uma coisa que nós temos a certeza que um dia vai acontecer. A volta de Jesus é iminente, o resgate, o rapto do seu povo é garantido pela palavra e confirmado pela história. Sabemos que o cenário já está perfeito, Já está todo montado no cenário para que o Senhor venha a arrebatar a sua igreja. Temos tudo, todas as profecias, elas já estão se cumprindo, Muitas delas já se cumpriram, e isso é prova que a nossa esperança, ela não é em vão, O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prometeu e tem cumprido com todas as suas promessas, quanto mais ainda a respeito da sua volta. Se ele diz que vai voltar, é porque ele vai voltar, e eu creio nessa palavra e faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas. Quem tem essa esperança, que purifique a si mesmo, Passamos aqui para a leitura bíblica em classe. Está no livro de Atos, capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. Nos diz o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco,
os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, aqui na leitura bíblica, nós vemos que a promessa da sua vinda ela é real, né? A promessa de que Jesus viria buscar a sua igreja não é algo que a gente possa duvidar, não é algo que a gente escutou ou que alguém falou que talvez venha acontecer. Não, é algo que o mundo, querendo ou não, acreditando ou não, Jesus vai voltar, né? Do mesmo jeito que foi visto sendo recebido no céu, um dia há de ser que ele irá voltar para resgatar a sua igreja, né? Para arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para os comentários. O escritor da revista foi o pastor Ezequiel Soares, que por sinal um grande escritor. Eles dizem o seguinte, nos propõe na introdução: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Então o tema dessa lição, queridos, traz o tema voltado os olhos para a bendita esperança. A expressão bendita esperança, como nos colocou o escritor aqui, ela se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Então não existe nada mais primordial, mais necessário na vida do cristão do que a esperança que Jesus, o que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Deus Todo-Poderoso, um dia há de voltar para arrebatar a sua igreja. Em um tempo oportuno, em um tempo determinado pelo próprio Deus, Jesus irá recolher os seus, Jesus irá dar aquilo que nós tantos anelamos, né? A recompensa máxima, né? Pelos nossos esforços, pelas nossas lutas, pelas nossas pelejas, né? Pela nossa perseverança na fé. É nesse dia que Jesus irá nos recompensar. Como? Nos acharmos dignos de estar com Ele para todo sempre. Seja na sua vinda ou seja na nossa morte. Glórias a Deus. Eu sempre gosto de enfatizar isso, inclusive nas minhas pregações. Uma bem recente, eu disse que aquele que não está preparado para ser arrebatado, também não está preparado para morrer. Porque ambas as coisas, se o crente, se o homem e a mulher estiver em Cristo Jesus, ambas as coisas levam para o mesmo lugar, junto de Deus, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro tópico: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederam a vinda de Cristo já estão presentes. Então, queridos, não é novidade nenhuma para nenhum que são conhecedor dessa palavra, que os sinais que apontam para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles são claros e notórios. Eles são eminentes na nossa frente. Nós poderíamos aqui tirar um tempo falando de sinais que apontam para a vinda do Senhor e ainda assim não sobraria tempo, né? Porque são muitos os sinais que apontam e que estão na Escritura, né? Que precederão a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vinda de Cristo é o primeiro parágrafo do primeiro ponto. O comentário diz o seguinte: a segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira com abundância de detalhes, nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que foge ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Interessantíssimo, querido, esses pontos. Nós precisamos entender uma coisa. Muita gente já sabe, mas tem muita gente que não sabe.
no tocante à vinda do Senhor, ela é dividida em duas partes. Primeiro, a vinda do Senhor arrebatar a sua igreja, né, que é o ato de Jesus arrebatar a igreja e não tocar o chão, né? Paulo diz, nós seremos arrebatados, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, ele dá uma visão panorâmica de como será esse dia. Ele diz que vai haver a primeira ressurreição, os mortos em Cristo vão ressuscitar, e os que estiverem vivos, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados, ou seja, raptados da terra, e nos encontraremos com ele nos ares, nas nuvens. Ou seja, duas coisas, Jesus não vai pisar na terra, nós é que vamos sair da terra e se encontrar com ele nos ares. Essa é a primeira parte da sua segunda vinda, né? O arrebatamento da igreja. E a segunda parte é o que nós lemos em Atos 1, no capítulo 6 até o verso 11, que é quando Jesus vier em sua glória, né, com os seus santos. Quando ele vier para, como coloca aqui o comentarista, esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então, são duas coisas distintas. Jesus vem, arrebata sua igreja, e Jesus vem em glória para livrar a nação santa, a nação de Israel. São dois eventos distintos e diferentes. Então, tratando da vinda de Cristo, nós sabemos que ele vem arrebatar e depois vem em glória com os seus santos. Quem são esses santos, querido? É a igreja arrebatada e glorificada com o Senhor. Segundo parágrafo. A promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João capítulo 14, do verso 1 até o 3. Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Talvez estivessem ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusivo do Pai e está fora do radar humano. Mateus 24:36 e Marcos 13:32. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos, Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui já nesse segundo parágrafo, querido, sobre uma promessa de Jesus. O comentarista começa dizendo assim: ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Está escrito detalhadamente em João capítulo 14. Então, quando Jesus estava falando com os seus discípulos, né, a respeito de ser morto, entregue na mão dos pecadores, e ali depois de ensinar a doutrina da ressurreição aos seus discípulos, ele disse que ia para o Pai. Isso era inevitável. Ele ia para o Pai, mas que eles não se preocupassem, né, que ele ia para o Pai, mas um dia ele haveria de voltar para buscar eles. E ele diz mais ainda: para que, a fim de onde eu estiver, estejai vocês também. Ou seja, Jesus deixou uma promessa, né, baseada na sua palavra, e na qual hoje deve, não por escolha, mas por obrigação, ser um dos principais pilares da nossa fé. A nossa maior esperança é a volta de Jesus. Nosso maior alvo, né, preferencial, é se preparar, é estar preparado, melhor dizendo, para o dia da volta de Jesus. Por quê, querido? Porque se nós não cremos, se nós não temos mais essa esperança, a nossa fé ela é uma fé morta, né? É uma fé sem objetivo de vida cristã. Se agora somos chamados cristãos, é porque nós seguimos ensinamentos de Cristo, né? E em seus ensinamentos tem a promessa da sua vinda. A vida do ser humano em Cristo Jesus
não é só perca, não é só dor, não é só doença, né? Assim também como do lado de bênção, principalmente materiais, não é só você ter ou conseguir, não. Nós sabemos que hoje no século XXI nós nos acostumamos tanto aqui na Terra que não anelamos, né, mais pela volta de Cristo. A grande maioria de nós, se pegasse na pergunta, você quer que Jesus volte hoje? As pessoas diriam o seguinte, em um momento de avaliação, diria, se tivesse consciência, né, diria, não, preciso de mais um tempo. Eu preciso de mais um tempo. Talvez para consertar algum erro do passado, talvez para pedir perdão a alguém, talvez para conquistar um sonho, né, que ele anelava muito, mas ele quer tempo. Tempo aonde? Aqui na Terra. Nós já não fazemos mais a oração do Espírito Santo ensinada lá no livro do Apocalipse. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque se essa oração for vida, muitos do que fazem ela com hipocrisia, né, sem sabedoria, sem vida com Deus, ficariam para trás. E nós acreditamos que Jesus irá voltar. O nosso temor da vinda de Jesus é Ele vir e nós ficarmos, né? Então, uma promessa de Jesus, não tenha dúvida, querido. A esperança da igreja é vivida e real, que Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Terceiro parágrafo. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Então, querido, como nós estávamos falando no início da aula, os dias se aproximam cada vez mais. A vida de Jesus está tão próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou, né? Essas profecias sendo cumpridas. Uma das maiores profecias mencionadas aqui a respeito da construção de Israel, a profecia, não me recordo agora o texto, mas diz o contexto da profecia diz que pode uma nação se erguer em um dia? Foi exatamente isso que aconteceu com Israel, né? Em 1948, Israel foi declarado uma nação, né? Uma nação que já tinha sido desfeita, né? Israel foi dissipada, foi espalhada pela face da terra. Mas Deus prometeria que um dia reuniria a nação de Israel, e assim foi cumprida. Fora os outros sinais claros e evidentes que nós temos, né? Temos ali a promessa de Joel, o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. E esse derramamento do Espírito Santo, nós somos testemunhas dele, que já aconteceu, e nós fazemos parte dele, né? Atos 1, a seguir, capítulo 2, para ser mais exato, fala do derramamento do Espírito Santo. Então, o que é isso? Cumprimento da promessa de Cristo, a refusão do Espírito Santo. Então, o dia se aproxima, querido. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas sabemos que é certo que a sua vinda está próxima. João disse que esta é a última hora. Nós podemos pegar uma hora física e nos colocar dentro desse período de 60 minutos, né? E se jogar aleatório nesse tempo. Então, o que poderíamos concluir que nós não sabemos
quantos minutos dessa hora falta para acabar, ou segundo, ou milésimo de segundo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Não sabemos, mas nós sabemos que essa já é a última hora. O dia se aproxima. O dia já está às portas. Jesus irá resgatar a sua igreja. Segundo ponto, segundo tópico da nossa lição, a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato, o efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com preocupação para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Então, queridos, já que nesse segundo tópico, o comentarista vai falar sobre a vigilância, né? A necessidade da vigilância. E em um contexto geral, ele traz aqui uma definição de vigilância. Eles entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Nós temos hoje um conceito um pouco errado de vigilância, né? Porque as pessoas atentam para o quê? Para os sinais, né? Eles se baseiam em vigiar quando as coisas vêm acontecendo, de acordo com que as coisas vêm acontecendo. Um exemplo clássico, né? Os brasileiros, virou até ditado popular e conhecido de todos: o brasileiro só fecha a porta quando é roubado. Por quê? Porque ele só vai perceber que precisava fechar a porta depois que é roubado. Então esse não é o conceito de vigilância, né? Se tratando de termo bíblico, as pessoas só começam a acreditar nas profecias, né, e nos sinais deixados por Jesus da sua vinda quando de fato eles acontecem, né? É igual o coronavírus. Há um ano atrás nós dizíamos que nunca chegaria aqui, o novo coronavírus. Há um ano atrás nós dizíamos, não, é lá em tal canto, não vai chegar aqui. E um ano depois nós já perdemos milhares e milhares de pessoas para uma doença que estava tão distante de nós. Por quê? Nós não nos cuidamos, nós não vigiamos, nós não acreditamos que poderia ser conosco. E esse é um dos principais erros. É você acreditar que isso acontece com os outros e não acontece com você. Então, esse conceito de vigilância é errado, né? O permanecer em alerta, né? É você estar alerta mesmo que aquilo não aconteça. É você estar preparado na situação de acontecer. Ou seja, nós não esperar acontecer para poder acreditar, né? Até porque, a despeito da vinda de Jesus, se você não estiver em alerta e vigilante, você não vai ter uma segunda chance para ficar em alerta e vigilância. Você tem que estar, a necessidade de estar em vigilância. Passando aqui para o primeiro parágrafo do nosso segundo ponto, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Então, queridos, não é algo do século 21, né? Não é algo inventado pela liderança da igreja do século 21, não. Os próprios apóstolos, eles batiam nessa tecla: olha, vocês têm que estar atentos, vocês têm que estar vigilantes. Certo é que os apóstolos, eles esperavam que o seu Senhor, ele viesse voltar em seu tempo, né? Quando você vê as referências acerca do arrebatamento
da igreja do Senhor, nós vemos que eles esperavam que o arrebatamento acontecesse no seu tempo, assim como Paulo, depois dos apóstolos, vai dizer: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, Paulo se incluía naquele tempo. Ele acreditava piamente que Jesus voltaria no seu tempo, e não sucedeu assim. Então isso aponta para quê? Para a necessidade, a razão, né? A razão para estarmos em vigilância. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vida. Então, querido, se você vai bem, continue vigiando, continue se resguardando, continue lutando para continuar indo bem, para estar atento, para estar vigilante a cada momento, porque ninguém sabe o dia, né? A prova é que muitos já marcaram data, período e estação para a volta de Jesus e foram frustrados. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Isso é palavra de Deus. Segundo parágrafo, os falsos alarmes. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se a marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravavam várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram a suposta profecia e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam, foi o que nós estávamos dizendo. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Isso aqui é muito interessante, porque o que o comentarista diz, é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e hora da sua volta. Mateus 24:36 e Marcos 13:32, que é o texto para nós consultarmos. Mas a despeito disso, o tanto de alarme falso que nós temos, quantos falsos cristos e falsos profetas têm pregado, né? E tem ali fincado datas específicas, ano, dia e até mesmo hora, né, da vinda do Senhor. E os tempos passaram e eles foram frustrados. Por quê? Porque Deus não revelou coisa nenhuma, né? A palavra diz que é um erro tentar marcar. A palavra rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Imagine, senhores, que se o próprio Jesus vai responder para os seus discípulos, disse: ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, somente Deus. Ou seja, não era para ser revelado, porque se você espera alguma coisa, não é esperança. Paulo fala disso. Se alguém espera alguma coisa que se vê, se alguém espera uma coisa que se conhece, não é esperança, né? Esperança é quando nós esperamos aquilo pela fé, né? Anelamos por aquilo, mesmo antes de estar vendo, mesmo antes de ver, né? Antes de acontecer, né? Porque a esperança ela está atrelada à nossa fé. E fé, o escritor aos Hebreus capítulo 6 diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Ou seja, nós esperamos com fé mediante a promessa de Cristo, de que um dia ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então, claro, encerrando esse tópico 2 aqui, número 2, deixando bem claro que é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações da volta do Senhor, pois só Deus sabe o dia e hora. Foi perguntado em uma aula presencial sobre isso, questionado. Mas e se Deus quisesse revelar? Ele poderia? E aí eu respondi, sim, poderia, porque ele é Deus, ele pode tudo. Entretanto, Deus jamais vai revelar algo maior do que a sua palavra. Por quê? Porque a palavra dele é viva e eficaz, a palavra dele não muda.
E Deus não é contraditório, Deus é fiel à sua palavra. Então você diz que não vai, não vai. Mas ele pode? Pode, porque ele é Deus. Terceiro e último tópico: vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. Lealdade: os termos pertencem ao mesmo campo semático da Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda a boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Aqui nesse terceiro tópico, no primeiro parágrafo, definição. O que é fidelidade? Achei interessantíssima essa definição do escritor, que ele diz que a fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Nós entendemos por fidelidade que, e principalmente tratando de fidelidade a Deus, né? A demonstração de fé, de acreditar. Um quesito muito importante sobre fidelidade é a questão de você ser fiel, né? Sem esperar o retorno. Ser fiel sem querer saber o que vai acontecer mediante a sua fidelidade. É mais ou menos assim: eu sou fiel, né? Mas o que vão fazer a despeito dessa minha fidelidade, se tratando da nossa igreja, por exemplo, um assunto mais polêmico da igreja do século XXI. Eu dou o dízimo, mas eu quero saber o que é que está sendo feito com o meu dízimo. Isso não é fidelidade, né? Isso não é fidelidade. Porque até para o dízimo, a palavra que se aplica quando se dá com a mão e esconde a outra é a mesma. Ou seja, dízimo é coisa de fidelidade para com Deus. Porque não adianta dar o dízimo com hipocrisia, que os fariseus faziam isso. Eles davam o dízimo de tudo, mas não eram fiel a Deus. Dar o dízimo não é sinônimo de fidelidade, né? Está dentro do contexto, mas não é sinônimo de fidelidade, porque alguém pode dar o dízimo e não ser fiel no que diz respeito a Deus. Então, o que é fidelidade? É a demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos. Fidelidade, querido, não é algo indispensável. Entretanto, nós somos cientes disso, que não é a qualidade de muitos, né? Eu costumo sempre falar essa frase que eu aplico à minha vida, né? A respeito do dízimo, que é um ponto que liga a fidelidade, fiel nos dízimos das ofertas. Existem pessoas que dão o dízimo e existem dizimistas fiéis. Você é o que, irmão Genivan? Eu sou a pessoa que dá o dízimo. Por quê? Porque eu dou uma vez e outra não. Eu dou uma vez e outros meses não. E o que é um dizimista fiel? É aquele que tira o dízimo de tudo. De tudo quanto ganha. Quantos dizimistas fiéis nós temos, irmãos? Isso eu não sei. É com ele e Deus. Eu sei de mim. Mas isso não quer dizer que é característica da minha fidelidade com Deus. Entendeu? O conceito de fidelidade está atrelado a Deus, a demonstração de fé, a lealdade. É você dizer: tá aqui, Deus, isso aqui é pra ti. E só Deus sabe como foi que você conseguiu fazer aquilo. Embora Deus entenda o homem exatamente como ele é e pensa, né? Segundo parágrafo do nosso terceiro ponto: a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável.
Então, queridos, ainda sobre fidelidade. A fidelidade de Deus, o escritor diz, ela é grande. Ela é grande, cuja ideia é de firmeza. Ou seja, Deus, ele não falha, né, na sua fidelidade. A Bíblia diz sobre isso que, mesmo que nós formos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então a fidelidade de Deus o escritor coloca grande. Nem sei se essa palavra poderia ser aplicada de tão grande que é. E ele encerra um comentário dizendo, assim como ele cumpriu a promessa da vinda, né, a promessa de um Salvador para a humanidade perdida e corrompida, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então, querido, Jesus vai voltar, porque foi Deus quem assim prometeu. A fidelidade como virtude cristã. Terceiro parágrafo. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexão vista nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. Fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito da vida do crente. Foi o que falamos. Um crente que não tem fidelidade a Deus, primeira coisa, ele nem é convertido ainda. Porque o que é se converter? É você se propor a servir a um determinado Senhor. Então, se você não serve ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, então você não tem fidelidade com... Ou, melhor dizendo, se você não tem fidelidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, não tem constância na sua fé, nos seus compromissos com Deus, né, no seu temor com Deus, então você não é nem convertido aí dele, porque fidelidade está no topo da lista das virtudes do cristão. Quarto e último parágrafo, tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego dessa passagem, é cronos e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Ou seja, foi o que nós lemos na leitura bíblica em classe sobre tempos e estações. Tempos aqui se referindo ao tempo kairos, né? Tempo cronos, que é o tempo de Deus, um longo período. No tempo cronos nós não temos acesso, é o tempo de Deus, né? Determinado por ele, estabelecido por ele. O tempo do homem está atrelado a estações, né? Nesse verso, kairos, né? Cronos, tempo de Deus, kairos, tempo do homem. Porque muitos erram a respeito da vinda de Jesus, porque eles baseiam as suas interpretações no tempo kairos, no tempo do homem, e por isso estabelece datas, dias e hora, e assim fracassam, né? Porque o trabalhar de Deus não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. Quantos e quantas profecias, revelações nos nossos dias estão aí nas redes sociais, né, impactando pessoas, mas eu digo e afirmo, é balela. O nosso Deus, ele tem compromisso com o seu tempo, né? Não pertence ao homem, né? O estabelecimento dos reinos, Deus faz tudo no seu tempo, não no tempo do homem. É por isso, queridos, não por falta de incredulidade e nem por não crer. Eu creio sim nas profecias, eu creio nas revelações de Deus, mas nenhuma delas sequer eu carrego para dentro de mim sem antes consultar com a palavra do Senhor e ter certeza que Deus está de acordo com aquilo, Deus aprova aquilo ali, e ter certeza que não é só mais uma interpretação errônea do homem, né, e se tratando de Deus. Tem que ter essa certeza, e essa certeza nós só temos através
da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então, cuidado com essas interpretações, cuidado com essas profecias. Tenha certeza que a profecia está dentro do tempo de Deus, tempo Cronos, e não no tempo do homem Kairos. Chegamos ao final dessa lição. Eu quero agradecer a Deus por cada um dos irmãos que até aqui nos acompanhou. Que Deus continue abençoando, que nós possamos estar mais vezes juntas. Estaremos estudando uma maneira de continuar esse trabalho maravilhoso até quando Deus permitir. Quero louvar a Deus por cada um. Quero agradecer a Deus por todos aqueles que têm somado conosco, têm nos acompanhado. Que Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de poder ministrar um pouco da Tua Palavra, através desse trabalho de escola bíblica, Senhor, ainda que seja à distância, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor consiga, que o Senhor alcance, que o Senhor vá de encontro a pessoas, meu Deus, que o Senhor desperte o desejo de buscar o conhecimento da Tua Palavra. Abençoa cada um poderosamente, Senhor, porque todo esse trabalho é feito para a honra e a glória do Teu santo nome. Abençoa cada um ricamente, Senhor, da graça, da fome e sede da Tua palavra, Senhor. Eu abençoo a cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.